Estamos começando mais uma aula da nossa série Êxodos, aula de número 57, e hoje a gente vai começar na ordem, lendo o texto, a primeira praga, que é a praga do sangue, né? Em hebraico, dam. Na ordem das 10 pragas, então vamos começar essa jornada das 10 pragas. A gente já deu 3 aulas sobre as pragas, mas a gente falou de forma geral, regras gerais sobre as 10, e agora a gente vai começar a voltar a seguir o texto, né? E a gente está então no capítulo 7, para Shavairá, capítulo 7, versículo 14. Vamos começar então. Antes de começar, vou dar como a gente vai falar do sangue, a primeira praga, o objeto, né, que vai ser aplicado à praga vai ser a água, certo? Mas vai ser descrito várias formas de água, lagos, reservatórios, canais e tal. Mas o principal é o rio Nilo. É o principal. Quando está escrito na Torá a palavra Yeor, que muitas vezes vai ser traduzido como rio, na verdade não é rio, é o rio Nilo. O nome Yeor é o rio Nilo, em hebraico, tá bom? O que significa Yeor? Yeor, que a princípio seria rio, mas rio, mas a gente diz que é o rio Nilo. Ele vem da palavra de Or, de luz. Tá? Or é luz. Yeor, então, vem do radical de luz, algo Yeor, né, que é iluminado, certo? Com a ideia que o rio é como se fosse uma iluminação, né? Ou seja, como se fosse uma dádiva divina, vamos dizer assim, uma luz, que é exatamente o Nilo que vai iluminar o Egito, que é como assim, iluminar, abençoar o Egito. Todo o Egito ele é abençoado pelo rio Nilo, tá bom? Antes de entrar na praga, tem que entender o que é o Nilo para o Egito. O que é o rio Nilo para o Egito, tá bom? Então, primeiro aspecto é o seguinte: o Egito, ele é a terra, o território, é perto do rio Nilo, tá? Ou seja, o rio tem uma nascente, o rio Nilo é uma nascente, e ele desemboca lá no mar, que a gente vai chamar o delta do Nilo, que é a parte do norte, né, no mar Mediterrâneo, certo? Ele chega na Etiópia, não sei exatamente onde começa, mas ele vai e chega até o mar Mediterrâneo, que é onde realmente, sei lá, Cairo, né, seria a principal. Essa parte que desemboca, então começa como se fosse o Nilo, o rio, ele começa numa região montanhosa, certo? E ele vai no curso até chegar numa planície, e nessa planície ele vai desembocar então no oceano, no lugar mais baixo. A planície é o lugar mais habitável e com agricultura e plantar, ou seja, a parte mais rica, mais nobre seria a planície, perto do Mediterrâneo. Então vamos entender, antigamente, eu só aprendi o quê? Na aula de, sei lá, história, geografia, quando era lá da escola, no ensino fundamental, que é como começaram as primeiras cidades. Quer dizer, pelo menos a localização delas. A principal coisa que existia para uma pessoa sobreviver, ainda hoje, é água, certo? Então lugares que são desérticos e são muito difíceis de ter vida, certo? Então o que acontece? As primeiras civilizações, as primeiras cidades, elas sempre são perto de uma área de planície, perto do rio. Porque no rio é água doce, não é água salgada, então você consegue beber água. Então o Jardim do Éden, né, fala dos 4 rios, né, flui, um deles é o rio Nilo, certo? Que vai falar que lá tem muito ouro e não sei o que lá, perto. Mas de qualquer forma, perto do rio é onde a pessoa ela mais fácil consegue habitar. Por quê? Porque lá vai ter água, não só para a pessoa se banhar, mas principalmente para beber, certo? E ela consegue utilizar essa água para alimentação, ou seja, para plantio, para agricultura. Então ela vai usar essa água para irrigação e assim vai poder se alimentar do fruto da terra, da colheita e tal, trigo, por aí vai, certo? Então, as primeiras cidades, toda cidade é perto de um grande rio, ou pelo menos de um rio, mas quanto maior rio, maior vai ser a cidade. E os lugares mais nobres, igual, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, de frente ao mar, é pertíssimo do rio. E aí então, quando não pode ser à frente, a pessoa vai se afastando, porque pensa, a cada, sei lá, 100 metros do rio você tá, é mais 100 metros para você andar para buscar água.
Ou para você fazer um canal para chegar na sua terra, para você ter água para plantio, certo? Agora, lugares que chovem, certo? Que também é chuvoso, ele precisa, mesmo assim as cidades vão ser perto do rio, mas você bem ou mal tem água da chuva que você pode então fazer reservatórios e aí acumular essa água da chuva e usar para beber e para irrigação. Por aí vai, certo? Por exemplo, então se a gente for ver, por exemplo, no mundo antigo, quais eram as grandes, né, civilizações, a gente vai falar do Egito, que é exatamente no Nilo, principalmente no delta do Nilo. O que é o delta? Quando já começa a ficar na planície, ele vai se afluindo em vários afluentes até todos desembocarem, então lugar com muita água, vamos dizer assim. E também a gente vai falar da Mesopotâmia, que a Mesopotâmia é a região entre dois rios, o rio Tigres e Eufrates, né, que vai ser Turquia, Síria, indo até, que é mais ou menos a região que Avraham, né, quando ele sai de Ur Kasdim, ele vai lá para Naharaim, ou seja, o rio entre os rios, que é a região da Mesopotâmia, em Haran, e vai ver lá que lá era a grande civilização. Por quê? Porque tinha lá rio. Então a Mesopotâmia é a região entre esses dois rios. E também a gente, então isso é o norte, né? E ao sul a gente tem o Egito, quando a gente vai falar da terra de Canaã, certo? A terra de Canaã a gente vai ter Tibérias, né? O rio Jordão, vai ter o rio Jordão, que vai ter lá Tibérias, o Mar Morto, por aí vai, também tem rio, então lá também tem água, certo? Então mais ou menos essa é a hidrografia, vai entender onde são as cidades, e através dos rios a gente consegue também ter a questão da geografia, ou seja, vai ter uma região entre, vamos dizer, Egito e o rio Tigre e Eufrates, que é a região de Eretz Canaã, que é onde Abraão vai estar, mas é o que ele vai ser dividido com o rio Jordão, vai ter outro lado do rio Jordão, e por aí vai, então vai ser dividido as civilizações. Então o rio é muito importante. Agora, a questão do Egito, ela é um pouco, o rio ele é ainda mais importante do que, por exemplo, na Mesopotâmia. Porque bem ou mal na Mesopotâmia chove. É um lugar de planície, de agricultura, depois vai um lugar fértil, vamos dizer assim. Agora o Egito, ele está perto do Saara, perto do maior deserto do mundo, na África, né, no norte da África, ou seja, não chove lá. É uma região que não é chuvosa. Aqui em Israel, tem desertos, certo? Do Negev, por aí vai, ou seja, a região do deserto, ainda mais lá no Egito. Então, bem ou mal, as pessoas precisam do rio, mas tem a chuva. Em Israel já tem um problema de chuva. No Egito, muito mais. No Egito é tipo deserto, não chove. Então ele depende totalmente do Nilo. Então, basicamente, o Egito é o Nilo, certo? E aí o Egito antigamente, bem antigamente, ele vai ser dividido em dois territórios. Vamos dizer que é o Egito, o Alto Egito e o Baixo Egito. O que é o Alto Egito? Aonde nasce o Nilo, a parte montanhosa, e o Baixo é o delta do Nilo, que é perto do Mar Mediterrâneo, que é onde já é a planície, é o Baixo Egito, certo? Então eram dois lugares que brigavam entre eles, até que um momento, o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro faraó, ele vai fazer as pazes entre o Alto e o Baixo Egito e vai formar o Egito. Então o Egito, basicamente, ele é o rio Nilo. Tá? Esse é o número 1. E, então o Nilo ele vai ser importante para toda a economia egípcia, porque o Egito não chove. Então a agricultura do Egito é baseado na água do Nilo. Então o Egito ele vai ser vai ter o quê? Vai ter trigo, cevada, linho, centeio. É lá a agricultura. Lá não tem frutas. No Egito não dá frutas. A gente fala que quando o Deus vai tirar o povo de Israel do Egito, vai falar, ó, lá vai para a terra de Israel, que lá é a terra abençoada dos 5 frutos e tal. Por quê? Porque no Egito não. Egito é colheita. Né? O linho é coisa que nasce da terra e não das árvores. Isso é importante. Então lá vai ter agricultura, lá na região da planície, que é muito importante. Então acontece, numa época de seca, ou seja, que o Nilo ele vai estar mais baixo do que o normal, vai ser uma época de baixa no Egito. Por quê? Porque a economia vai ser prejudicada, toda a economia do Egito, porque vai ter pouca água, pouca agricultura, pouca colheita, as pessoas não vão lucrar tanto, vão ficar pobres, vai ter
seca, as pessoas vão ter que economizar, não vão poder exportar o que eles têm, ou seja, se o Nilo vai mal, se a água do Nilo abaixa, acabou o Egito todo. Se é uma época de abundância, aí é fartura, são anos bons, né? Os negócios vão bem e tudo mais. Então, é vital o nível da água do rio Nilo. Isso é ponto 1, certo? Tanto que se a gente voltar para Yosef, que o faraó vai sonhar que no rio Nilo tinham 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As gordas é época de fartura, 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras depois virão 7 anos de seca, certo? O que é seca? O que é? É no Nilo, ou seja, o Nilo vai estar abundante 7 anos, por isso serão 7 anos de fartura que vai ter cereal à vontade, e na época de vaca magra, quer dizer que o Nilo não vai crescer. Então não vai dar cereal. Então vamos economizar os cereais dos 7 anos, guardar em depósitos, para que quando for mal a gente poder como se fala? Conseguir se sustentar, né? Sobreviver. Foi a palavra sobreviver. Seca, né? Ou seja, muito baixo. Exatamente. Não é à toa que a gente vai ver que a deusa da fertilidade, tem algumas deusas da fertilidade. Uma delas, que é a deusa da fertilidade, eu agora esqueci o nome, é uma deusa que vai ter a cara de uma vaca. É uma mulher com chifres e orelhas de vaca. Então é como se fosse uma mulher vaca, que é a deusa da fertilidade no Egito. Então não é à toa que 7 vacas gordas quer dizer que a fertilidade está fértil. O que é fértil? Muita água. E a magra, ou seja, pouca água, certo? Inclusive tem já descobertas arqueológicas e tal lá do Egito, de papiros e tal, que é a representação de 7 vacas, que é essa deusa, que eu esqueci o nome. Não é ela não. Que são 7 vacas, que vai simbolizar então que vai ser fartura, e 7 vacas magras, que significa bastante, exatamente, tá bom? Isso número 1. Número 2, então, a gente vai entender então essa questão econômica, ou seja, a economia do Egito gira. Primeiro, a própria identidade do Egito ele vai girar em torno do Nilo, entendeu isso? Primeiro ponto. Segundo ponto é que toda a economia do Egito gira em torno da água do Nilo também. Então eles dependem muito da natureza, ou vamos dizer de Deus, certo? Para que eles tenham fartura, né, e emprego e por aí vai, ou seja, que seja bom. Não é à toa, então, que toda a sociedade vai ser desenvolvida em volta do Nilo, ou seja, a nobreza, por exemplo, a gente vai ver todos os templos, toda a parte rica, os poderosos vão morar perto do Nilo, certo? Lá é onde é a elite, os templos e tal, certo? E, obviamente, se a sociedade é assim, a cultura vai ser influenciada por isso. Logo, a água é símbolo de riqueza, de poder, de prosperidade, de paz. Porque se não tem água, tem uma regressão. Se tem regressão, o inimigo vai contra a gente não vai conseguir se manter. Então, a paz também depende disso. Então, basicamente, o faraó, que é o governante, ele depende do Nilo. Porque na questão de crenças do Egito, vai ser entendido o seguinte: se o Nilo tá bom, quer dizer que o faraó tá bem. Se o Nilo tá mal, quer dizer que o faraó tá mal. E um dos objetivos do faraó como governante era conseguir pegar essa água do Nilo e distribuir de uma boa forma a ponto que a terra seja fértil, ou seja, criar reservatórios, canais, irrigação, por aí vai, represar a água de forma que consiga utilizar para tecnologia, né, para economia e por aí vai. E o faraó então fazia vários empreendimentos, né, vamos dizer, em relação a como utilizar essas águas para que fosse bem, porque se fosse mal, a cabeça dele estaria em jogo. Certo? Agora, o que é, de acordo com a crença egípcia? O ovo é uma galinha, ou seja, se o Nilo está mal, o faraó está mal, ou o Nilo vai mal porque o faraó está mal? Ou seja, será que existe um vínculo da crença entre o comportamento do faraó e o Nilo? Certo? Ou seja,
Será que porque o faraó tá sei lá, pecando, não está agindo de uma forma correta, como não, é um mau governante, quer dizer então que a chuva, o Nilo vai descer? E se ele for uma pessoa, um justo, quer dizer que o Nilo vai subir? Então vai existir esse vínculo, tá? E aí tudo isso vai então ter a questão das crenças do Egito, da mitologia egípcia, que toda ela vai estar voltada também ao Nilo. Então, por exemplo, o deus do Nilo, do rio, principalmente do Nilo, ele vai se chamar Api. Api é o deus do Nilo. É um deus muito antigo, tá? Tanto que no primeiro faraó da primeira dinastia, ou seja, vamos dizer, 1500 anos da história dos deuses do Egito, já tem achados arqueológicos com esse faraó e com o Hapi, esse deus lá na escritura, ou seja, uma coisa bem antiga, que ele mais basicamente, ele é o deus do Nilo. Então ele que vai trazer a bênção para o Nilo e por aí vai, esse Hapi, certo? E não à toa que quando diz que teve a paz entre o Alto Egito e o Baixo Egito, ele é selado por esse deus Hapi. Então muitas vezes esse deus Hapi vai ser representado por duas formas, fazendo as pazes ligados por se não me engano, de lótus, alguma coisa assim, porque é como se fosse a nascente do Egito e a poente do Egito. Um nasce no Nilo, Seis e Jus, né? Foz, Foz e por aí vai. Tá, não lembro agora. Do Nilo, que é esse deus Hapi. Então o deus Hapi é o deus que traz a abundância para o Egito, que traz o Nilo cresce ou desce. Tem outros deuses, tem o deus da nascente do Nilo, tem várias coisas. A gente falou da fertilidade. Então, esse deus Apis é muito importante. Por isso que vão ter vários serviços que vão fazer anualmente os egípcios para esse deus Apis, ou seja, para o Nilo, e amuletos que eles jogam no Nilo e por aí vai desse deus. Como era a representação desse deus? Era um homem gordo, com um ventre gordo, uma pança, porque é abundância, com peitos fartos, e até porque diziam que esse peito ele amamentava, né? E o leite desse peito é água do rio Nilo, como se fosse, tá? Então alguma coisa gorda, ou seja, fartura, né? Esse deus Apis. Outro deus muito importante no Egito vai ser o Osíris. O Osíris, até acho que se não me engano tem um mito, que ele foi amamentado por esse deus Apis. Não é à toa que esse deus Apis, ele é chamado o pai dos deuses lá no Egito. Ele era conhecido como o pai dos deuses. Para entender quanto importante era esse deus do Nilo. Sim? E o Osíris, eu acho, se não me engano, dizem que ele foi amamentado por esse deus Apis. O Osíris, de acordo com a mitologia egípcia, certo? Era o deus que ensinou a agricultura para a humanidade. E óbvio que tem a ver, porque o que é agricultura? Lá no Egito que não chove, a agricultura basicamente é você utilizar a água do Nilo na terra. E assim para crescer a abundância que é a comida e o sustento da pessoa. Então por isso que o Osíris, então, ele também tem ligação ao Nilo. De acordo com a história do Osíris, né, sabido, não vou contar toda a história da mitologia do Osíris, mas o tio, o Set, que era outro deus, o deus mais legal do caos, ele fez um plano lá para prender o Osíris dentro de um sarcófago e esquartejou ele e espalhou no Rio Nilo em 12 partes, se não me engano, algumas partes pelo Rio Nilo e tal, e tem toda a história da Ísis, que era a esposa do Osíris, que vai tentar achar essas partes, depois que tentar reviver o Osíris, e no final ela não consegue, mas ele revive no submundo, no pós-mundo. Por isso que o Osíris ele sempre vai estar em azul, que o azul ele é retratado lá nas pinturas do Egito como algo já morto, e ele é o deus da pós-vida. Quando a pessoa morre, ela vai ser julgada em Flor do Mate, de várias coisas. E o Osíris é o patrono de todo esse ritual, e ele que vai dar a vida ao amor, porque ele é o senhor lá depois da vida, tá? E Osíris também vai estar ligado ao Nilo, porque ele foi jogado no Nilo e tal, tudo mais. A Osíris, a Ísis, que tenta reviver ele, ela também é sabido que dizem que as lágrimas dela caem no Nilo, e aí o Nilo cresce por causa das lágrimas daí. Então a Ísis também tem relação à água do Nilo. E quando ela tenta reviver o Osíris, nasce o Horus,
que é o filho do Osíris, não nasce nessa vida, mas o Horus nasce, e esse Horus é um dos maiores deuses, e esse Horus que vai matar o Sete e tudo mais, então esse Horus é um dos deuses importantes. Então tem dois deuses muito importantes no Egito na prática, o Osíris e o Horus. O Osíris é mais depois da vida e o Horus é o deus em vida. Por que eu estou falando do Horus, do Osíris? Porque o faraó, ele era representado como Horus na Terra. Então o faraó, ele era como se fosse o Horus. O Horus, que é esse deus, ele era... como se faz? Não reencarnação. Ele era qual é a palavra? Encarnado, pode ser isso, no faraó. Então o governante é o Horus. Ele é o próprio Horus na Terra, em vida. E depois que morre, ele é o Osíris. Entendeu? Então o faraó, ele, em outras palavras, o faraó está correlacionado ao Nilo e depende do faraó para o Nilo subir ou descer. E o Nilo também vai influenciar no faraó. Então, se o faraó está mal, se o Nilo está mal, quer dizer que o faraó está mal. Se o Nilo está bem, quer dizer que o faraó está bem. E o faraó não só tem a responsabilidade que eu falei técnica, de engenharia, de utilizar água. Desculpa. Mas também eles vão ter vários rituais específicos do faraó com o Nilo para que o Nilo vá bem. Tá? Então basicamente essa basicamente é a história do... Tem outros deuses ligados ao Nilo e tal, mas basicamente essa é a crença egípcia. O faraó está totalmente conectado ao Nilo. O fato do Nilo virar sangue significa que o quê? O faraó é sanguinário, o faraó tá mal, o faraó vai morrer. E o faraó representa o Egito. Né? O faraó representa também, ele é a proteção do Egito, ele é o Deus, né, encarnado, que representa o Egito. Então, se o faraó tá mal, quer dizer que o Egito tá mal. Até porque, porque o Nilo tá mal, quer dizer que o Egito tá mal. Quer dizer que vai vir pragas, que vai vir mortes, que vai vir seca, que vai vir fome, que vai vir inimigos. Tudo de ruim vai acontecer. Certo? Então, a primeira coisa, o primeiro sinal é quando o Moshe ele vai lá, fala para o Aharon jogar o cajado, que é o poder, e vira cobra, que significa o caos. A gente já falou isso. Ou que a proteção do faraó vai acabar. A gente já falou isso na outra aula. O faraó não ouviu. Então agora, o primeiro sinal vai ser, o Nilo vai virar sangue. Porque o Nilo virando sangue, você ataca totalmente o faraó. Você ataca totalmente os deuses, os maiores deuses egípcios. Quer dizer que esses deuses... Porque se esse sangue é resultado de um outro deus, que até então a gente não conhece, que é o Deus dos Hebreus, e ele causa isso no Nilo, quer dizer que ele é superior a todos esses deuses que eu falei agora, que são os maiores deuses deles. Ao Apis, ao Osíris, a Ísis, a Horus, por aí vai. Então já vai mostrar um poder. Quer dizer, esse Deus é muito poderoso. E ele está ganhando, pelo menos agora, dos nossos deuses. Quer dizer que vai dar ruim. Se a gente não ouvir esse Deus dos Hebreus, que mandou sacrificar para ele, o que vai acontecer com a gente? E a culpa disso é o quê? Do faraó. Tá, basicamente é isso. Então vamos agora ao texto. Capítulo 7, versículo 14. Vaiomer Adonai no Moshe. Falou Deus para Moshe. Kaved lev paró, ma'en shaleh hatam. O coração do faraó está pesado. Deixa eu ver como traduzir. E disse Deus a Moshe: o coração do faraó está pesado e ele se recusa a deixar o povo sair. Uma introdução, certo? O que quer dizer kaved? A gente falou que está pesado, certo? O Rashbam vai entender o seguinte: kaved significa está endurecendo. Kaved, está endurecendo, ou seja, está ficando pesado. Tá? O Ibn Ezra está dizendo que kaved é no passado, ou seja, o coração do faraó endureceu, já está endurecido. Por isso,
ele vai se recusar a enviar o povo, porque já está endurecido. O que ele está falando? Quando a gente veio fazer a serpente que comeu do cajado do Aharon, que comeu a serpente de todos, era para ir, nesse momento, o faraó reconhecer e falar, então vão lá, estão liberados, certo? Só que ele não fez nada. Antes de começar a primeira advertência e falar, olha, liberta ou não, vai acontecer isso, o Deus já está falando para Moshe, olha, deixa eu te mostrar. Você não sabe a psicologia do faraó, mas eu sei. O Moshe está dizendo o seguinte, o coração dele não mudou nada por causa daquilo, ele está endurecido. Por isso, ele não vai libertar o povo. Por isso, vão vir as pragas. Porque já está endurecido. Então vai precisar das pragas. O Abravanel vai entender que isso permanece duro. Se permanece duro o coração do faraó, precisa de mais pragas para amolecer esse coração, para ele libertar o povo. Tá? E a gente vai ver aqui que essa primeira condição, no versículo seguinte, não é tipo assim, Moshe não vai falar assim para o faraó, se você libertar, beleza, senão vai ter praga, vai ter sangue. Não vai ser isso. E vai ser, vai ter sangue, não é uma condição. Aqui, nessa primeira vez, as outras não vão ser assim, é incondicional. Por que incondicional? Porque já teve a serpente e você não aceitou. Então agora é um castigo, é uma punição, porque já está duro. Ou então é como se fosse uma introdução, olha, isso que aconteceu vai acontecer sempre. A partir de agora você tem escolha. Então é a primeira para mostrar, olha o que pode ser feito. Tá. Então vamos para o próximo versículo. Então Deus vai falar para o Moshe. Ler el paró baboca, vai até o faraó de manhã. A aula passada a gente já falou muito sobre o de manhã e tal, tá? Vale a pena conferir a aula passada. E Yotzeamaima, veja, ele vai estar saindo para a água. Venitzavta likrató, e você vai estar lá perante ele para chamar ele. Al-Sifatayor, nas margens do Nilo. Então não é à toa que é de manhã que ele vai sair para o Nilo, nas margens do Nilo. E o cajado que virou a cobra, agora, anteriormente, pegue na sua mão, leve contigo esse cajado. Então é o seguinte, o faraó vai para o Nilo de manhã, você fica lá perante eles com um cajado, nas margens do Nilo, certo? Agora, por que o faraó ia de manhã para o Nilo? Certo? Algumas explicações. Rashbam vai dizer que é um costume dos governantes passear no Nilo. É o lazer, ele não mora perto do Nilo. De manhã lá na água e tal, pegar, fazer uma corridinha, né? Se exercitar, passear, certo? O Ibn Ezra vai dizer que era um costume dos reis na época de Tammuz e Av, e no Nilo ver quanto ele levou a água, porque não é ele que tem que fazer todo o controle do Nilo e tudo depende. Então todo dia ele ia lá medir, levou, subiu, desceu, né? Que era muito importante para medir a água. Que na época de subir isso. O Ramban vai falar que ele ia se divertir nas águas, lazer, prazer, certo? Nadar e por aí vai. O Rav vai nesse, passear e se exercitar, né? Ou seja, de manhã ele ia lá passear e de tarde ele ia julgar, e aí ele ia fazer o papel de governante, vamos dizer assim. Agora, o Malbim já vai explicar o seguinte, o faraó achava que o Nilo era o grande deus do Egito. O Nilo, a gente falou do Ap, certo? Que recebia sua força do sol, por isso que é Yeor, de acordo com o Malbim, Yeor de luz, porque ele entende que recebe a força do sol, né? À toa que o maior deus egípcio é o Ra. Ra é o deus do sol. Então também tem conexão talvez com o Nilo aqui. E ele o sol, que era o maior deus de todos os povos antigos, né? Sempre é o sol. Então ele acordava de manhã, no nascer do sol, e ao no Nilo servir ao Nilo. Então era o serviço que o faraó fazia ao Nilo, e de acordo com a crença egípcia, esse serviço influenciava o Egito todo. Você estaria lá todo dia ao amanhecer, ou seja, no nascer do sol, ele ia para a água, que o sol influenciava a água e servia à água, vamos dizer assim. Então seria isso. Sim. O Rav Hirsch vai falar o seguinte: somente o Nilo faz com que a terra no meio do deserto floresça. Então entendiam que o Nilo era uma dádiva de Deus, né? O Nilo, uma dádiva de Deus para o Egito.
Então o faraó ia no Nilo honrar, né, servir, louvar o Nilo, essa dádiva, todo dia de manhã. Outra coisa, o Maharal, cadê? Não fala, tá, no Maharal não fala nada aqui não. Agora o Rashi vai falar exatamente a questão que o faraó, ele se dizia Deus, certo? E Deus não faz necessidades, então todo dia de manhã ele ia para o Nilo fazer suas necessidades sem ninguém perceber. Então ia de manhãzinha, fazia as necessidades dele lá no Nilo, e se dizia ser Deus e por aí vai, né? Então, Rashi, para suas necessidades, porque ele se considerava um Deus e dizia não precisar fazer necessidades como o ser humano faz. Então ele acordava cedo, saía no Nilo para fazer as necessidades, e aí é mais interessante ainda, porque ele quer fazer as necessidades e Moshe vai parar no meio, ele, olha, Deus tem um negócio para falar, não, calma aí, não, vai, né, certo? Ou então ao contrário, ele foi lá, fez necessidades, aí Moshe, então, Deus quer falar um negócio para você. Como assim, eu sou Deus? Faraó, todo mundo sabe aqui que tu não é Deus, tu fez suas necessidades no rio, certo? Não é Deus. Deus sabe que você não é, né, das suas necessidades, por isso que ele mandou aqui, pra, tipo, como se fosse quando alguém te pega fazer uma coisa que você se envergonha e fala, pô, ele sabe um negócio, né? Exatamente. Então, a princípio, então, por isso no Nilo. A princípio, porque então o Nilo é realmente a divindade, e lá vai ser objeto, né, da onde... Tá. Agora, o que é? Por que tem que levar o cajado? Né? O que é o cajado? Então, primeiro, o cajado é um sinal, lembra esse cajado? É o cajado que virou a serpente. Lembra? Que comeu toda a serpente, ou seja, que vai comer o seu governo, vai acabar com o seu governo. Ou seja, é o sinal, a mesma coisa agora vou bater no Nilo, é a mesma coisa, é uma continuidade, você não enviou, então vai continuar assim. O Ibn Ezra vai falar o seguinte, Deus ordena que Moshe deveria ficar na frente do Nilo e fazer o sinal na frente do faraó. E ordenou que pegasse o cajado para dar para o Aharon na frente do faraó para bater nas águas para o próprio faraó ver que o rio virou sangue. Ou seja, quando o rio virasse sangue, o Nilo virar sangue, o faraó tem que estar vendo virar o sangue. E não tipo, virou sangue, o faraó deixa eu ver. Não, ele tinha que estar lá para presenciar, a testemunha. O faraó vê que o rio virou sangue, tá? Agora a gente vai entender aqui que para virar sangue, talvez, não necessariamente era só bater e virava sangue, mas talvez existia algum vamos falar, ritual para fazer com o cajado, né? Muitos vão dizer que que vai virar sangue o Egito todo. Então ele fazia com o cajado em todas as direções, 4 cantos, talvez como a gente faz do lavo hoje em dia, para mostrar, todo lugar que o cajado tá indo vai virar sangue. Aí batia e virava sangue. Isso tudo na frente do faraó para entender que aquele sangue vinha de Deus. Tá. O Ibn Ezra vai dizer que quer ficar perante ele, ou seja, ficar perante o faraó sem temer o faraó, né? Como se fosse, você não manda em mim, eu não sou seu servo, né? Eu sou o poderoso e eu vou te julgar, né? Como Deus falou, vou te colocar como poderoso perante o faraó, tá? De forma forte, honrada, tá? O Rav Abravanel vai lá de forma que ele não consiga se desviar de você, ele vai ser obrigado a falar com você e pegar o cajado que estava na sua mão no Monte Sinai. Então, o que é o cajado que está na sua mão? O Rav Abravanel vai falar que no Monte Sinai, quando você me viu, na sarça ardente, eu falei, pega o cajado. E aí dei 3 sinais. Um deles era, joga o cajado no chão e vira a serpente. E o Aharon, a pergunta é o seguinte, o cajado do Moshe é o cajado que o Aharon transformou a serpente, ou são 2 cajados diferentes? E Moshe está falando, pega o seu cajado, ou seja, o seu e não o de Aharon. Certo? A maioria dos comentaristas vão entender que é o mesmo cajado. Quando está na mão de Aharon, vai ser chamado cajado do Aharon. Quando é na mão de Moshe, vai se chamar cajado de Moshe. O próprio Shaddai vai falar o seguinte, que na verdade não importa se tem cajado, se não tem cajado, se é de Moshe ou de Aharon, porque quem faz as coisas é Deus, e não o objeto. Isso é só um sinal que Deus está fazendo. Então não muda de quem é o cajado, qual é o cajado, nada disso. Diferente dos egípcios que acreditavam em talismã, em amuletos, ou seja, que coisas, objetos têm poder. Então você utilizava esse poder aí, você conseguia invocar poderes por causa do objeto, certo? Isso é uma crença idólatra. O judaísmo não acredita nisso. Acredita que o único poder vem de Deus. E objetos não têm poder nem sacral, nem sentido, nem... Não é poderoso, né?
quando a gente fala que algo é santo, né, em português vai se traduzir como santo, ou seja, é kadosh, não se vê que ele tem um poder, ele é mágico, certo? Tem uma mística naquele... Não é nada disso. A gente fala que é kadosh porque é alguma coisa consagrada a Deus. Não é instrumento, é uma representação do que Deus faz, ou seja, é uma coisa que é consagrada a Deus e que você não pode utilizar para os outros objetivos, que são as coisas do Beit HaMikdash, que Deus fala, faça para mim um templo, eu morarei sobre ele, então você não pode usar o que é consagrado a Deus por um objetivo cotidiano, vamos dizer assim. Por isso significa santo. Santo é o seguinte, você não pode usar para suas coisas, tem que usar para as coisas divinas. Por causa do cristianismo, por causa da tradução e outras influências e idolatria, o santo vai ser traduzido aqui como uma ideia de santo não como algo que é reservado a Deus, único para Deus, mas sim como alguma coisa mágica, mística, um talismã, um amuleto, algo que existe um poder naquilo. Ou seja, aquilo é sagrado, aquilo é santo, ou seja, tem um poder naquilo intrínseco, não necessariamente vinculado a Deus. Ou seja, Deus deu um poder àquilo e aquilo tem poder por si só, desvinculado à moral e à ética, desvinculado por que você está usando, como você está usando, é tipo uma ferramenta. Eu tenho poder dessa ferramenta, eu aperto, eu faço e eu posso usar a magia e posso conjurar coisas. Isso, de acordo com o judaísmo, não é assim. Só Deus faz só Deus faz as coisas e os objetos são sinais da profecia que Deus vai mandar através do profeta o milagre. São sinais da profecia para representar alguma coisa apenas, mas não importa muito o objeto. Pode ser até um pouco do erro de Moshe, que Deus vai falar mais 40 anos depois. Fala com a pedra, ele vai, não, tem que bater. Porque se eu não tocar o cajado na pedra, talvez não... E bate uma vez, não, 2 vezes tem que ser, que é isso? Aí você não santificou os olhos de Israel. Isso é idolatria. Qual a diferença de falar para bater de cajado e não cajado? Tem que ter cajado porque eu falei que tem que ter o cajado, mas não porque o cajado representa alguma coisa, certo? Isso é muito errado e tem muito charlatão aí, que tenta ganhar dinheiro e tal, vendendo objetos, dizendo ter santidade para pessoas ignorantes ou humildes, né? E gastam dinheiro, tipo a água do Mar Morto, a terra de Israel, a água da humildade, né? O cristianismo fez muito isso, a cruz né? A madeira, não sei o que lá, a pedra de Israel, não sei lá, e a fitinha vermelha, ou seja, bota a fitinha vermelha e está protegido. A pedra mágica, a pedra tal que vai fazer alguma coisa, tipo, a pedra não faz nada, quem faz é Deus, não é porque você está usando uma pedra ou outra que isso vai mudar alguma coisa na sua vida ou a sua sorte, né? Isso é totalmente uma viagem vinculada à idolatria, mas não é isso. Só Deus, né, influencia, a presença divina que pode influenciar através das suas casas, do seu comportamento, do seu merecimento. Ou dos planos divinos. Mas não é um objeto que vai fazer uma coisa mudar a outra. Ou a pessoa tem a cueca da sorte, né? Ou um livro sagrado. Então é só um instrumento. Ou seja, pega o cajado para ele lembrar que esse cajado virou serpente. Isso é um sinal, você vai querer continuar não ouvindo? Olha o que aconteceu da primeira vez, vai acontecer de novo agora. Nesse sentido. Como um sinal, né? Para representar uma mensagem que Deus quer passar através de um objeto que são sinais mais fortes do que somente palavras. Tá? Um segundo. Isso. Aqui o Malbim, o farol precisava ver o Moshe batendo no Nilo e ver o milagre acontecendo. Tá. Agora vamos ver se tem mais uma coisinha aqui. Apresenta o farol, então vamos falar isso. Aqui, o Rav Hirsch. Toda a segurança do Egito vinha do Nilo, como eu expliquei. Eles eram orgulhosos da sua terra, né? A gente vive no Egito, tem o Nilo e tal. E achavam que eram melhores do que os outros povos. Olha a nossa civilização, como a gente é avançado. E realmente eram, mas não esquece que vocês só são assim porque tem o Nilo. E o Nilo não depende de vocês. É uma dádiva divina, né? Então, por isso, Deus veio dizer que o Nilo é dele. O Nilo não é de vocês, não é do faraó. O Nilo é meu. Eu faço o que eu quiser com o Nilo. Certo? Eu posso tirar todas as bênçãos de vocês quando eu quiser. Basicamente, é a mensagem de Deus. Agora, o cajado vai falar uma harala, é um sinal de bater, né? De punir. Pegar o cajado, né? A vara,
e bater. Certo? Então pega o cajado para mostrar, tipo assim, eu estou batendo em você. O cajado representa o chicote, como se fosse, né? O utensílio de admoestação. Então, para o faraó ter medo dele com o cajado, porque ela fala assim, agora Deus vai bater em você. Esse cajado vai te atingir. Já que você não viu o sinal que foi feito com esse próprio cajado da primeira vez. Na primeira vez virou cobra, mas não aconteceu nada com você. Agora vai acontecer. Certo? Então vamos por mais um pouco. Vai Marta Elav. E falou então Deus falou assim, pega o cajado, vai lá no rio de manhã tal, e fale para ele, Adonai Eloi Evrim Shlachan Elecha Lemor. Deus, o poderoso dos hebreus, me enviou a você para dizer, Shlach etami, envia o meu povo, Viavduni Bamidbari, que eles me sirvam no deserto. Aí continua Deus para Moshe, vem lo chamata adko. E veja, ele não vai ouvir adko, até qual significa então disse, assim disse. Então até o assim não vai ouvir. Quando o Moshe for falar com o próximo versículo, começa com Amar Hashem. O Moshe vai falar assim para o faraó, assim disse Deus. Então até ou seja, até que você diga, saiba que essa próxima praga o faraó não vai ouvir. Isso é talvez o sentido literal, ou seja, até agora, saiba que ele ainda não ouviu. Ele não vai libertar e não quer libertar. Então por isso que vão ter as pragas. O Midrash vai entender que Ko é a última praga. Que a praga dos primogênitos vai começar com a palavra assim disse Deus também. Só a primeira e a última praga tem essa expressão, assim disse Deus. Então Deus está falando assim para Moshe. E saiba que o faraó não vai ouvir até a última praga. Ou seja, só na parte do problema ele vai ouvir. Até então ele saiba que não. Ou seja, não desista, não fique decepcionado. Pô, estou fazendo tudo direitinho e não funciona. Não é para funcionar. Ele não vai ouvir até o final, fica tranquilo. Pode ser assim. Mas a princípio, literalmente, é tipo assim, ele ainda não ouviu. Até agora. Qual é agora? O assim agora, né? O Ibn vai dizer, ele fala dessa forma porque é a primeira praga. Ou seja, entende, que você tem que dizer todo com o discurso. Deus mandou, tem que servir, porque senão... Né, aqui não tem um senão, aqui não é condicional. Olha, fala pro faraó, Deus me enviou para libertar o povo. E ele não vai ouvir. Mas não vai ter, porque senão você não ouvir, não tem isso dessa vez. Das próximas vai ter. O Ramban, por ser a primeira praga, você deve dizer assim para que o faraó saiba que é a perversidade dele que causou a punição. Ou seja, tem que entender o seguinte, que é Deus que vai fazer isso. O sangue não é uma causa natural, é Deus que está atingindo o Egito. Agora, isso é a crença normal do Egito, entender que é uma divindade. Isso aconteceu por causa de alguma divindade. Então, o primeiro motivo é entender, que divindade? O Deus dos Hebreus. É o Deus dos Hebreus que está causando o Egito. Uma divindade que até agora você não conhecia. Isso é número 1. E número 2, para entender o seguinte, mas por que o Deus dos Hebreus está atingindo o Egito? Não por uma questão, brigas lá nas alturas e por acaso o Egito. Não, existe uma questão moral e ética. Ou seja, é a sua perversidade, é o fato de você não ter libertado, de não ter ouvido Deus, que vai fazer agora a praga recair sobre o Egito. Ou seja, são as suas ações de faraó de não ter ouvido antes, de ter dito, quem é Deus? Eu não vou libertar e tal, e escravizado, e não quer libertar o povo, é por isso que vai vir. Ou seja, esse Deus, que é o Deus dos Hebreus, ele age através de um parâmetro moral. E não de outro parâmetro qualquer, sei lá. Por exemplo, um capricho divino, ou vingança, não é isso. É moral, que depende somente da sua ação. Se você, no futuro, libertar, pronto. Se não, vai continuar. Depende só de você, e você é o perverso aqui, faraó. Então essa é a ideia, o que o Rambam vai dizer. Por você não ter ouvido as ordens de Deus. O faraó só diz, e a gente vai ver que é o seguinte, que o faraó só vai dizer que não vai libertar na primeira vez. Que foi a primeira vez, antes de ter aumentado o jugo da palha e tal. Que era a primeira vez, falou, não vou libertar, não sei o que é. Mas agora, a gente vai ver que o resultado do sangue, ele não vai dizer que não vai libertar, ele só não vai falar nada. Das próximas ele vai negociar, mas em nenhum momento vai falar, não vou libertar. Das próximas ele só vai ficar quieto, ouvindo, prestando atenção, o que eu posso, o que eu não posso, e endurecendo o coração. Mas ele não vai mais confrontar nenhuma vez, tipo assim, não vou. Isso não vai acontecer. O que ele vai falar várias vezes, sim, eu vou fazer.
E aí vai desistir de fazer. Quer dizer que o faraó, desde a primeira, já vai estar com medo. E ele precisa endurecer o coração para se manter. Certo? Então é isso. Ele não vai mais repreender, não vai aumentar o jugo, ele apenas vai ouvir e se calar. Porque ele vai temer as pragas, né? Porque ele viu o cajado virando serpente. Que comeu os outros, falou, isso vai acontecer comigo. Certo? Que alguém vai explicar. Porque vai virar sangue? É para mostrar, agora virou sangue. Mas esse sangue poderia ser seu, faraó. Eu poderia te matar. Por que eu não te matei sim o rio virou sangue? Misericórdia. Eu quero que você se arrependa, faraó. A gente vai ver mais pra frente. Ele vai passar só a temer e se fortificar. E o Abravané vai para outro lugar, assim, é o Deus dos hebreus. Ou seja, fala, não fica nervoso comigo, não sou eu, não é uma coisa pessoal. O que eu posso fazer se o Deus dos hebreus mandou eu falar isso para você? Ele está punindo vocês, eu sou só um intermediário aqui. Certo? Vem de Deus. Que Deus? Deus dos antepassados dos hebreus, que quer que o povo trabalhe para ele, não para você. Um segundo, vamos ver se é mais uma coisa, mas já disse o motivo. Tá. Ou seja, quando ele fala, ele não vai ouvir até o Có, quer dizer que Deus sabe os pensamentos do futuro, sabe o que o faraó pensa, ou o que no futuro ele vai pensar, de acordo com as interpretações. Vamos só ver o que Deus vai falar e a gente termina, só a gente continua aqui, vem. Aí vai chegar no versículo 17 e fala, Có amar Hashem, assim disse Deus. Bezot Tedá, assim você saberá, que Ani Adonai, que eu sou Deus. O tetagrama. Ou seja, você não disse que não me conhece? Falou, Mi Hashem. Quem é Deus? Quem? Né? Ele fala, Lo yadat et Hashem. Primeiro ele fala, eu não conheço Deus. Bezot Edá, então agora vai conhecer. Depois fala, Mi Hashem. Quem é Deus? E depois fala, Mi Hashem Ashar Yishma Bekoló. Quem é Deus para ouvir a voz dele? Aí fala, então assim disse Deus. Bezot, para falar para o faraó, Bezot Edá, agora saberá que Ani Hashem, que eu sou Deus. Quem está falando? Moshe está falando pro faraó, certo? Ou Moshe falou pro Aharon falar pro faraó, em nome de Deus, como se fosse em primeira pessoa, Deus falando. Não é que eu sou Deus. Não é que o Moshe ou o Aharon é Deus. Está falando em nome, como porta-voz de Deus, certo? Então, assim saberá que eu sou Deus. Ine, veja, Anochi bemate asher beadi. Eu vou bater no rio com o cajado que está em minha mão. Alamai asher baior, sobre a água que está no Nilo. Venefru ledam, e vai virar sangue. Quem está falando isso? Deus. Então quem vai bater no Nilo? Deus. O cajado está na mão de quem? Na mão de Deus. Então Deus está falando, agora você sabe que eu vou pegar o cajado que está na minha mão, de Deus, e vou bater no Nilo e ele vai virar sangue. Assim você vai saber que eu sou Deus. Ou você pode entender, não, que Deus só falou, assim saberá que eu sou Deus, e aí depois, veja, eu estou com a mão, é Moshe falando, o Aharon. Veja, eu vou bater com a mão, com o cajado que está na minha mão e a água vai virar sangue, né? Vai virar sangue, do Nilo. E aqui não é dito toda a água do Egito, é dito só a água do Nilo. Aí vamos continuar aqui, aí no próximo versículo. Vai, Veadagá, continuando, e o peixe que está no Nilo morrerá. Baesh aior, e aí vai feder o Nilo. Venulu mitzrayim lestot maim aior, e vai ser impedido os egípcios de beber água do Nilo. Ponto, final. Essa é a mensagem que, então, Deus fala para o faraó através de Moshe e Aharon. Ou seja, eu vou bater no Nilo, vai virar sangue, o peixe vai morrer, vai feder e vocês não vão conseguir beber. O Nilo, só o Nilo. Porque é o Nilo. E o faraó vai ver um Nilo. Então tudo é importante pro Nilo. Mas se a gente for para o versículo 19, vai ter uma outra mensagem de Deus depois para Moshe. Vai, Omer Adonai el Moshe. E falou Deus para Moshe. E não para falar para o faraó, para Moshe. E mora em Aharon, diga para o Aharon. Primeiro então Moshe foi lá e falou para o faraó. Agora uma outra mensagem. Diga para o Aharon, Kachmatecha, pegue o seu cajado, unteyadecha, e levante sua mão, Almemei Mitzrayim, sobre as águas do Egito. Não o Nilo, as águas do Egito. Al-Nehoratam, sobre os rios, Al-Yorohem, sobre os canais, Al-Agmehem, sobre os lagos, os reservatórios, Ve'al-Kol Mikvei Mimehem, em qualquer junção de água, e o Dedam, e tudo virará sangue. Ve'Adam Bechol Eretz Mitzrayim, será sangue em toda a terra do Egito. Baetzim Bavanim, nas madeiras e nas pedras. Tá vendo que essa segunda mensagem é diferente da primeira? A primeira é o Nilo vai virar sangue, a segunda não, agora tudo vai virar sangue. Mas isso é antes ou depois? Isso aqui, essa segunda não é na frente do faraó.
A primeira é na frente do faraó. Fala pro faraó que vai bater, tem que ver, batendo, tal, tal, tal. Aqui é uma outra mensagem. Isso é antes ou depois? Entendeu? Antes de bater no Nilo e virar sangue, aí depois falou pro faraó, pro Aharon, agora vai lá nas outras águas e transforma em sangue. Ou é a mesma mensagem? Né? Aí, 20, Moshe, agora é a execução. E fizeram assim Moshe e Aharon como ordenou Deus, e levaram, então ergueram o cajado, e bateram na água que está no Nilo, e não todas as águas do Egito. Leinei Paró, aos olhos do faraó, importante, porque o faraó estava vendo o que? O Nilo. Leinei Avadav, aos olhos dos servos do faraó. Vefru kol amaim asher bayor edam. E toda a água que estava no Nilo virou sangue. No Nilo. E não todos os reservatórios, água, tá. E depois o peixe que estava no Nilo morreu, do Nilo. E fedeu o Nilo. E os egípcios não conseguiram beber a água do Nilo. E foi sangue em toda a terra do Egito. Ué. Entendeu? Como assim foi sangue? Não era só no Nilo? Ou se do Nilo vai tudo. Mas o que é a segunda mensagem para o Aharon, então? Certo? Então essa é a pergunta que a gente vai ficar para a aula que vem, para entender então como que foi exatamente, onde bateu, o que virou sangue, o que não virou sangue, foi Moshe ou Aharon que bateu, o cajado era de quem? Né? Então isso e muito mais nas aulas que vem. Na próxima aula, tá chegando Pêssar, menos de um mês para a gente chegar a Pêssar, então para estar preparado as pragas, né? Curtam, compartilhem e comentem.